Olá, muito boa tarde pra você. Globo Esporte no ar. Hoje tem Brasil e Uruguai ao vivo aqui na tela da Globo, depois da novela Renascer. Daqui a pouco as notícias da seleção. Antes tem Flamengo e Cuiabá no Maracanã às 8 horas da noite. O repórter Klaus Barbosa já tá lá no estádio com as informações do Fla. Oi, Klaus, boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Muito boa tarde. O Flamengo tem duas novidades para o jogo de hoje à noite contra o Cuiabá aqui no Maracanã. O chileno Pulgar vai ser titular pela primeira vez desde que voltou da Copa América. E o Pedro, um dos artilheiros do Brasileirão com 6 gols, que foi poupado na última rodada, entrou só no segundo tempo da vitória sobre o Atlético Mineiro. Naturalmente o Pedro volta ao time titular. Tá aí o campinho na sua tela: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo deve começar jogando com esses 11. O Gabigol mais uma vez não foi relacionado e o quarteto uruguaio segue na Copa América. O Vinha, o Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta vão enfrentar o Brasil hoje. Inclusive, o jogo do Flamengo mudou de horário por causa do jogo da seleção. Então a noite vai ser longa para os flamenguistas. Primeiro vão torcer para o Flamengo vencer o Cuiabá aqui no Maracanã às 8 da noite, para o time continuar na liderança do Brasileirão. Depois vão torcer para o Brasil eliminar o Uruguai, para o quarteto uruguai poder voltar logo para o Rio de Janeiro, né, Débora? Pois é, Klaus, boa tarde para você, bom trabalho, jornada dupla para os flamenguistas. Amanhã o Botafogo recebe o Atlético. 23, o Flamengo entendeu que tão importante quanto fazer gols é também evitá-los. Neste ano, o time de Tite lidera não só a tabela do Campeonato Brasileiro, mas também o saldo de gols. São 12 gols contra 9 do Botafogo e Palmeiras no momento. Em 2023, o Flamengo empatou em pontos com o Palmeiras na 35ª rodada. O título parecia irreal pela diferença no saldo. O time paulista tinha 26 gols pró, contra 16 dos cariocas. Não deu. E nesse ano, tudo mudou. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Sem os convocados uruguaios, o Flamengo abriu frente no Brasileiro. São 3 pontos de distância para quem vem a seguir: Botafogo, Palmeiras e Bahia. A reta final do turno pode ajudar. São 2 jogos fora, contra Internacional e Vitória, e 3 como mandante, contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, o desafiante deste sábado. É outro clube que está a lutar pelo título, que tem muita qualidade, mas vamos descansar, vamos ver aquilo que fizemos de bem hoje, alguns pormenores e detalhes que não tivemos tão bem, tentar corrigir e preparar o melhor 11 para sábado dar uma boa resposta, porque isto é a nossa identidade, é aquilo que nós queremos, uma equipa intensa, uma equipa a procurar sempre a baliza adversária, forte nos duelos, com qualidade no jogo, e é isso que nós estamos a trabalhar. Ajustado, o Flamengo, mesmo mutilado pelo calendário, se segura na ponta com a lição aprendida. Saldo de gols conta tanto quanto vitória para levantar a taça. Olha, André Fúria, a gente mostra o Flamengo aí na liderança, tem 30 pontos, a diferença para o Botafogo já começando a aumentar, né? Botafogo tem 27, Palmeiras e Bahia também. São Paulo, o quinto colocado, com 24 pontos, e Atlético Paranaense é o sexto colocado com 22. E aí a gente pode pensar em sequência, porque o Pedro Henrique Torre estava falando sobre a sequência, aí o Flamengo tem Cuiabá, depois o Internacional fora de casa, mas tem Fortaleza, Cuiabá, Fortaleza, Inter fora de casa, tem Criciúma, o Vitória fora de casa e Atlético Goianiense. É uma sequência, claro que ninguém prevê futuro, mas é uma sequência que a gente pode imaginar que o Flamengo vai conquistar muitos pontos contra essas equipes, né? Tirando o Internacional fora de casa, que teoricamente pode ser mais difícil. É aquele momento em que você pensa, agora o Flamengo vai desgarrar? O que a gente pode falar do Flamengo, Marcela, é que no trecho do campeonato em que tudo indicava que as coisas iam andar para trás, porque não vamos nos esquecer, foi na última partida, contando com os jogadores que foram para as seleções sul-americanas disputar a Copa América, que o Flamengo fez aquela belíssima apresentação e venceu o Vasco por 6-1. Ali o time se desfez praticamente. Meio de campo devassado, né? Nenhum jogador da seleção brasileira, vale sempre frisar, poderia ser pior ainda. Mas sem esses jogadores,
a gente pensou, a partir de agora será necessário, por uma questão de justiça, olhar para o Flamengo com outro tipo de exigência. Mesmo que a paciência em relação ao Tite, em todos os lugares, na opinião pública em geral, colegas nossos inclusive, muito curta, porque o Flamengo estava demorando em 2024 para jogar de acordo com o seu potencial. Só que aí, quando todo mundo pensava, o Tite vai ter que reconstruir um time, e tudo que ele fez até agora não vai ter muita serventia, porque os jogadores são outros, ele conseguiu, fazendo com que alguns jogadores desempenhassem funções que a gente não imaginava, embora eles tivessem e tenham capacidade para isso, mas coletivamente o Flamengo continua dando passos à frente. Na última rodada, vitória fora de casa por 4-2 contra o Atlético Mineiro, o Flamengo mostrou alguns níveis de organização ofensiva que devem servir para assustar adversários. A jogada do primeiro gol, por exemplo, é uma coisa maravilhosa nesse aspecto. É um gol no rebote, mas a jogada em si é uma jogada muito bem feita, com vários toques de primeira, o time se movendo, entrando na área com muita precisão. É uma coisa que demora para acontecer porque exige muito treinamento e muita capacidade de interpretação dos jogadores. Mas o Flamengo está nesse caminho. É isso que o Flamengo está fazendo. Ah, mas quando voltarem os outros, a gente espera, os outros não, né? Os principais a gente espera para ver. Nesse momento, com esse grupo e esses futebolistas, o Flamengo é um sério candidato a ganhar todas as partidas que fizer, dentro e fora de casa. Ou seja, a gente já pode afirmar, chegou o momento da gente afirmar, o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil, porque a gente ficava, olha, neste momento